Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faça a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido dizia Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogaram-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam chorando e mostrando as túnicas e roupas de Dorcas, que era Tabita, né? Fizeram quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. É uma parte muito importante, né? Que aqui nos diz que Pedro joelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, e levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com o certo Simão. Aqui nos diz que Pedro estava em Lida, né? Pedro estava na cidade de Lida. E ali tinha um certo homem chamado Enéas. Enéas era um paralítico, né? E havia 8 anos que estava ali, enfermo, né? Por sua enfermidade. E nisso Pedro estava passando na cidade e viu ele naquela situação. Então Pedro virou para Enéas e falou: Enéas, levanta-te e faça a tua cama. O que Enéas fez? Enéas se levantou, levantou a cama e saiu andando. Aí foi Pedro que fez aquele milagre. Aquele milagre foi Jesus que tocou em Pedro. Pela fé que Pedro tinha, Jesus tocou nele para que ele pudesse falar com Enéas, né? Glória a Deus. Para poder se levantar, Aleluia. sair daquela enfermidade e seguir em frente, né? E falando do amor de Jesus também, né? Eita, glória. Se há cura, temos que estar falando. Igual ele se levantou, com certeza ele saiu falando do amor de Jesus. Glória a Deus. Citando Pedro, mas Pedro também com Jesus, né? Por Jesus ter usado a Pedro. E com certeza Pedro primeiro orou, né? Buscou ao Senhor com toda a sua fé, para depois chegar a Enéas e ter aquela firmeza de falar: levanta-te. E Enéas, com aquela fé que ele também Eita, teve, glória! porque se não fosse a fé, Aleluia! Enéas podia falar: como que eu posso me levantar? Mas não, Enéas se levantou e pegou a tua cama. Aleluia! E ali nos diz que eles se converteram ao Senhor. Através dessa cura, né? Se converteram ao Senhor. Continuou acreditando, né? Deus pode todas as coisas. Pode. Aí logo em seguida vem a nós a história de Tabita, que nos diz Dorcas, né? Que morava em uma cidade próxima que se chamava Jope. Era próximo a Lida. Passando de Lida, chegava a Jope. E nisso, o que é que encontramos? Através dessa morte veio o quê? Também a enfermidade. Então, durante
durante essa morte, ficaram preocupados, né? Aí pegaram ela e colocaram num lugar alto, como se ela já não tivesse mais jeito. Mas assim como Pedro, eles ficaram sabendo que Pedro havia feito um milagre na cidade de Glória a Lida, Deus. foram atrás de Pedro. Foram atrás de Pedro. E chorando e mostrando as túnicas de Dorcas, né? Que fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs de joelho e orou perante Dorcas, que é Tabita. Eu acho muito importante essa palavra, essa parte. Se pôs de joelho, né? Porque sem o joelho, como a gente vai se levantar? Se não for os joelhos no chão, se não for em agradecimento, em fé em Jesus, como nos levantamos, né? Assim a gente se levanta a cada dia, assim a gente se põe de joelho para orar, como forma de agradecimento a Deus, até pela vida, pelo respirar. Por tudo a gente agradece a Deus, né? E assim ele fez, Pedro fez. Joelhou e orou. E também disse a Tabita. Eu observei também que tem essa palavra por igual. E o mesmo que ele disse a Enéas, ele disse a Tabita. Depois de orar, depois de joelhar e orar, ele disse a mesma coisa. Levanta-te, Tabita. Então, eu fiquei comovida com as duas curas que Deus me tocou, né, para poder estar lendo. E Deus nos fala, levanta-te, faça a obra é minha, faça a obra por mim, por Jesus Cristo. Não temos que fazer a obra, nem por mim, nem por Júnior, nem por ninguém aqui. Nós temos que fazer a obra para Jesus. Se estamos aqui, é para Jesus. Se estamos aqui, é para falar de Jesus. É para fazer a sua obra por completo e não deixar nada que venha nos impedir de buscar e receber o que Deus tem para nós. Porque Deus tem bênçãos para nós quando buscamos ao Senhor com sinceridade, que assim foi lido nessa noite, né? Assim foi lido que temos que buscar com sinceridade nosso coração, entregar o nosso coração para Jesus. Assim Ele vai habitar, Ele vai nos levantar, assim como Ele nos levanta, assim como Ele levantou Enéas e Tabita. E o final também me comoveu, porque aquilo de Tabita diz: e foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Glória! E lá em Enéas nos diz o quê? Que converteram ao Senhor. Como podemos nos converter sem antes crer? Temos que crer, né? Crer, nos aproximar de Jesus através da oração, e assim a gente se converte. E vai aprendendo a cada dia, né? Com Jesus. Porque sabemos, né? Que Jesus veio ao mundo. Jesus fez as suas curas, mas também Jesus usou os seus discípulos. Hoje nós podemos considerar discípulos, porque nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. Assim como Pedro, assim como os outros discípulos, né? Que creram no Senhor e se converteram no Senhor também. Se converteram através daquelas curas. Então foi duas curas, que uma em uma cidade, saindo de uma e entrando na outra. Mas as palavras foram iguais. Por que foram iguais? Porque Jesus usou Pedro para falar, né? Para mandar se levantar. Aí eu fiquei observando e falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor nos dá uma palavra tão maravilhosa. Através de um paralítico, através de um que tinha morrido, o Senhor usou a Pedro. Está orando e mandando se levantar. Por que nós não podemos nos levantar para a obra do Senhor? Eu fiquei me perguntando, sabe, ontem.
Oh, meu Deus, por quê? Se Pedro mandou se levantar, por que que nós também nos levantamos, Senhor, em obra ao Senhor? Porque às vezes não buscamos o tanto que temos que buscar. Porque às vezes somos falhos, sabemos que somos falhos. Mas temos o Senhor a todo momento. Todo momento o Senhor está ali conosco, né? Ao nosso deitar, ao nosso levantar, durante o nosso dia. O que custa? Custa, né, a gente buscar o Senhor? Temos através da oração, temos através dos louvores, né? Eu posso dizer para vocês, eu escuto louvores todos os dias. E quando a gente ajoelha para orar a Deus, às vezes não sai nada, só sai o choro. Por quê? Porque Deus já está ali. Deus já está cuidando. Deus já sabe o que a gente vai pedir. Deus já sabe o que a gente vai falar. E Ele está por dentro de tudo, né? Tudo da nossa vida, Deus está por dentro. E fizemos um sim ou não, Deus também sabe. Mas Ele é perdoador, né? Deus perdoa pelas vezes que somos falhos. Mas podemos estar lá embaixo, né? Deus nos levanta. Fala, filho, vamos. Filho, vamos falar de mim. Vamos fazer a minha obra. Vamos me buscar em teu coração. Glória a Deus. Não só de boca, mas no coração. Então a emoção é tão grande de pegar essas duas histórias, né, que comove a gente. E o mais importante é que todos creram no Senhor. Quem fez aqueles milagres não foi Pedro. Foi Pedro através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então se creram, eles se converteram através da sua. Creram, né? Não porque viram totalmente. Porque se eles quisessem, podia falar, eu vou virar, né, as costas e vou sair. Não. Eles creram no Senhor e se converteram no Senhor através daquelas curas. Então é muito bom, né, a gente saber que Deus manda a gente se levantar. Deus nos manda ir, né? Vamos em frente. Vamos em frente com a obra. Vamos entregar nossa vida mais para Jesus, né? Se entregamos, cada dia vamos entregar cada dia mais. Jesus está ali esperando, né? Está esperando a nossa busca. Está esperando. Todos os dias Ele nos espera para estar lendo a Bíblia. Nos espera para ter aquele momento de reflexão. Jesus já nos espera para poder estar lendo a Tua palavra. Jesus já nos espera para poder estar orando a Ele. Ele já sabe de todas as coisas. Só que Ele deixa, né, a escolha de cada um, né? Quem decide a buscar Jesus vai ao encontro, né? Só que não podemos ter dúvida. Estamos em Jesus, estamos em Jesus. Não podemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, voltar para trás. Nós temos que seguir em frente. Eita, glória! Aleluia! Porque à frente temos a vitória. Aleluia! Através Glória a de Jesus Deus! Cristo, na frente das nossas vidas, temos a vitória, né? Aleluia! E assim eu vou finalizando, agradecendo a Deus, né, por tudo, por esta palavra.